Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito, que nos mantém firmes no propósito, amém? Hoje nós começamos o resumo da Epístola de Paulo aos Efésios, e aqui, Mie Parlman, através da Bíblia, livro por livro, ele diz o seguinte: tema: quanto à profundidade e sublimidade da doutrina, Efésios supera todas as demais epístolas de Paulo. Tem sido chamada a Epístola do Terceiro Céu de Paulo, porque ele se eleva das profundezas da ruína até as alturas da redenção e os Alpes do Novo Testamento. Porque aqui nos ordena Deus que subamos passo a passo até alcançarmos o ponto mais elevado possível para o homem alcançar, a própria presença de Deus. A Epístola aos Efésios é uma grande exposição de uma doutrina fundamental da pregação de Paulo, a saber, a unidade de todo o universo em Cristo, a unidade de todo judeu e gentio em seu corpo, a igreja, e o propósito de Deus nesse corpo para esse tempo presente e para a eternidade. A epístola é dividida em duas seções: doutrinária, do capítulo 1 ao capítulo 3, e prática, do capítulo 4 ao capítulo 6. Na primeira seção, Paulo expõe a grandeza e a glória da vocação cristã. Então ensina que uma vocação santa exige uma conduta santa. Ele apela para os seus leitores a fim de que se elevem à mais alta dignidade da sua missão. Fazendo assim, apresenta o quadro da igreja como um só corpo, predestinado desde a eternidade a unir o judeu e o gentio. Esta igreja, pelos séculos vindouros, irá exibir ante o universo a plenitude da vida divina, vivendo a vida de Deus, imitando o caráter de Deus, usando a armadura de Deus, lutando nas batalhas de Deus, perdoando como Deus perdoa, educando como Deus educa. E tudo isto para que se cumpra a obra mais ampla pela qual Cristo há de ser o centro do universo. Que coisa tremenda e que leitura profunda, amém? Que nós possamos tirar da leitura, e que eu possa também expor nos meus vídeos comentados a bênção que é essa carta para nós. E que você possa ler Efésios, não somente uma vez, mas várias vezes, e tirar aqui alguns insights. No capítulo 1, nós vamos ter aqui as bênçãos de Deus em Cristo, ele é o autor da nossa redenção, e nós vamos ver uma oração que Paulo faz pelos Efésios, amém? E eu quero estimular você já no início do vídeo, a quando ler essa oração, você orar ela mesmo por você mesmo, amém? E também pelas pessoas que você ama. Essa oração é uma oração inspirada pelo Espírito de Deus, e você pode se colocar nessa oração, amém? Então, aqui Paulo vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, amém? Não é apóstolo porque era de uma família de apóstolos, não, mas foi algo que ele foi vocacionado para ser. O chamado de Paulo era verídico, era autêntico, porque foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o vocacionou, foi Deus quem o ungiu e foi Deus quem o enviou, amém? Então ele escreve aos santos que vivem em Éfeso e os fiéis em Cristo Jesus. E ele vai declarar: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Tem outra versão que diz que nos tem abençoado, amém? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus nos abençoou no passado, ou ele tem nos abençoado no momento presente. Deus, ele já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. E é importante nós entendermos isso, porque nós já temos a bênção de Deus, nós já somos abençoados por Deus, ainda que estejamos vivendo em lutas, ainda que estejamos passando por tribulações, por aflições, por provações, nós já somos abençoados. O que o inimigo quer é que nós sejamos guiados por fora e não por dentro, a ponto de que nós não venhamos a desfrutar da bênção de Deus, mas a bênção de Deus já foi liberada sobre nós. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos livres da maldição da lei. Paulo fala que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo.
claro que nós vamos passar por aflições, é claro que nós vamos ter dificuldades, é claro que nós vamos ter provações, mas isso não tira a bênção com a qual nós já fomos abençoados. Isso precisa ficar bem claro. Amém? Então ele diz assim que Deus ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade e para a glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Então agora, porque somos abençoados, porque fomos escolhidos nele, amém? E porque estamos nele, nós precisamos agora, né, viver de forma santa e irrepreensível. E não é diante dos homens, não, é diante de Deus. Veja que coisa interessante. Essa santidade, né, e essa vida irrepreensível é por estarmos unidos a Cristo. Cristo é o nosso representante diante de Deus e nós somos os representantes de Cristo diante dos homens. Então é muito importante essa vida haver uma comunicação, né? É por isso que Paulo vai fazer uma oração. Lá no versículo 15 ele vai dizer: "Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então veja que oração poderosa. Amém? Que oração preciosa. E nós precisamos fazer essa oração por nós mesmo, né? Então nós devemos dizer assim: eu não cesso de dar graças a Deus por mim ou por fulano, né? Fazendo menção de mim nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, me dê o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. É algo que vai ser desenvolvido, né? Esse espírito de sabedoria e de revelação. Vem mediante comunhão com a palavra de Deus. Vem mediante comunhão com o Espírito de Deus. Vem mediante comunhão com pessoas sábias, que já tiveram e têm, vamos dizer assim, a vida provada nas decisões tomadas, guiadas por esse Espírito, amém? De sabedoria e de revelação. Mas não somente isso, né? Ele diz que esse Espírito de sabedoria e de revelação vem para trazer pleno conhecimento, ou maturidade no conhecimento de Deus. Amém? E diz que vai iluminar os olhos do nosso coração, e nós sabemos que é do nosso espírito. Então precisa haver uma iluminação nos olhos que existe no nosso espírito, para que a gente não viva somente por esses olhos aqui. Amém? Nós precisamos ter uma visão que transcende, que vai além. Esses olhos do coração, os olhos do espírito, é uma sabedoria que vem do alto, que é pacífica, tratável, cheia de compaixão, cheia de misericórdia. Ele diz assim: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Existe uma vocação, chamada de vocação celestial. Amém? Que é para quê e por que nós estamos na terra. E nós precisamos ter os olhos iluminados, o entendimento iluminados. Amém? Para sabermos essa esperança. Outra coisa, não somente isso, mas também para sabermos qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos. Existe uma herança que nós precisamos conquistar. Amém? Cristo já conquistou para nós, mas eu e você precisamos vitalmente nos apropriar dessa herança que já nos foi dada legalmente. Amém? Não somente isso, mas também para que nós possamos saber qual a suprema grandeza do seu poder, amém? Que opera em nós, segundo a eficácia da força do seu poder. E quando Paulo vai dizer sobre a eficácia da força e a grandeza desse poder, ele fala que é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e colocou e o fez assentar à direita. Essa palavra direita é a destra de Deus. Amém?
o lugar de autoridade que está acima de todo principado, que está acima de toda potestade, que está acima de todo poder, domínio, de todo nome que se possa referir. Ou seja, Jesus Cristo hoje, ele é a autoridade máxima. Amém? No céu, na terra e debaixo da terra. No céu isso já é estabelecido, porque tem um homem lá que conquistou essa posição de estar à destra, o poder, que tem um nome que está acima de todo nome. Na terra, pelo seu corpo, pela igreja, ele vai estabelecer isso. Amém? E debaixo da terra já tem um nome que os demônios tremem, que se abalam. Amém? E esse nome é o nome de Jesus. Amém? Diz que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça, o líder sobre todas as coisas. E diz que ele deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então veja a importância da comunhão, porque se o corpo anda diferente da cabeça, tem alguma coisa errada. Esse poder não vai fluir. E para que o poder possa fluir, nós precisamos aprender a fluir com o cabeça, sendo guiados pelo Espírito de Deus e agindo em linha com a vontade de Deus para o tempo que se chama hoje. Amém? Então tem muitas coisas que nós podemos aprender, tem muitas coisas que nós podemos discernir. Então leia a carta aos Efésios, medite nesses textos, que eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas. E faça essa oração por você e por pessoas que você ama. Tem muitas coisas para nós descobrirmos. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu espero você hoje à noite na Casa do Oleiro. Nós temos culto a partir das 20 horas. Convide alguns amigos, convide alguns familiares para nós estarmos ali buscando e recebendo da presença, do conhecimento e da graça de Deus. Um grande abraço e tenha um bom dia.